Então, Helenira, ontem a gente conversou aqui sobre essa questão, não sei se você está acompanhando, de influência, ou se não incidência, ou participação explícita da Fundação Lehman e esses grupos aí, e o empresário, né, Lehman, em projetos da área da educação no Brasil, do MEC, especificamente a questão da conexão com a internet. Queria ouvir sua opinião aí sobre. Acho que tem mais um slide, não tem? Ah, pois é. Tem Levantamento. trecho da matéria aqui. Isso. Quer ler, Rebeca? Ou ler? Quiser Posso ler? ler, vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo revela que um grupo ligado ao empresário Jorge Paulo Lemann ganhou espaços estratégicos no governo Lula na área da educação. De acordo com a publicação, a ONG Mega Edu, que é financiada por Lemann, fechou um acordo com o Ministério da Educação para dar opiniões sobre a conexão à internet em escolas públicas e também foi alocada em um conselho do Ministério das Comunicações que define parte dos cerca de 6,6 bilhões destinados à conexão do ensino público. É muita grana, né, Evelira? É muita grana. 6 bilhões já dava para dar uns 3% de reajuste para o conjunto dos servidores públicos. Vamos lá. Tem algumas coisas que são importantes nessa questão, e a principal delas eu acho que não é visível a olho nu, e acho que as pessoas são testemunhas de que eu não sou exatamente uma amiga dele, mas eu tenho que atribuir o crédito à pessoa correta, que é o Fernando Horta. Há muitos meses atrás, há uns 4, 5 meses atrás, fez um artigo sobre essa questão, levantando um item que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: nós estamos falando de conectar escolas, todas as escolas do Brasil inteiro, à internet a partir de um contrato. A gente está falando de um Brasil que tem quase 6 mil municípios, e em todos os municípios tem pelo menos uma escola. Em geral, tem mais de uma, num número bem considerável, tem muitas, né? Isso significa você ter uma conexão de internet que vai ser mediada por um ente privado. E essa conexão de internet, eu estou brincando que ao invés de ser de tráfego de dados, vai ser de tráfico de dados. Porque imagina você dar o controle para um ente privado de todo o acesso, e você consegue tirar dados muito estratégicos sobre uma série de questões sociais e até de biodiversidade, a partir dessa possibilidade. Porque agora, quando você tem internet das coisas, quando você tem inteligência artificial, e mesmo antes, quando você tem as formas como é possível captar dados apenas pelo fato de você ter a conexão, lembrando que boa parte da conexão que acontece no Brasil ainda passa, né? Ela vai toda para os Estados Unidos e volta, porque passa tudo pelo Google, pelo Android, enfim, e pelo sistema iOS. Então a gente tem uma série de coisas. Você está criando uma rede em que você vai dar para um ente privado um poder estratégico. E isso foi feito, segundo Fernando Horta, porque o governo estabeleceu um critério de qualidade de conexão que na prática só existia uma empresa que podia atender. Isso, inclusive, tem na lei de licitações 2 aspectos, né? Quando você define determinadas coisas, dispensam licitação, quando você sabe que só uma pessoa pode atender. Isso acontece, por exemplo, com artista. Contratar o Gilberto Gil para fazer um show não exige uma licitação, porque o Gilberto Gil é o Gilberto Gil. Ele tem um problema, um produto, entre aspas, único para oferecer para uma cidade, por exemplo. E, por outro lado, você também tem mecanismos de evitar que você crie critérios em processos licitatórios que façam isso, de que só uma empresa possa responder. A gente não sabe exatamente por que motivo, mas um outro aspecto disso é que o Camilo Santana teve no Uruguai, numa conferência exatamente sobre a questão da tecnologia na educação, e eu tenho que dizer que eu me senti com um certo nível de, eu não vou conseguir achar uma palavra melhor, vergonha alheia. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Camilo foi para lá numa postura que é uma postura que a gente tinha. A gente, assim, a média das pessoas, eu confesso que eu sempre fui muito desconfiada, para dizer o mínimo,
mas a média das pessoas tinha sobre a importância da conexão e da tecnologia na educação há 15, 20 anos atrás, que era uma coisa extremamente romântica, de dizer, não, a gente liga todo mundo com lousa digital, internet, dá um tablet ou um computador na mão de cada criança e a educação de qualquer um vai melhorar. E isso aconteceu no próprio governo Lula, lá no início, 2005, 2007, eles tinham um programa que chamavam Computador por Aluno. E o que aconteceu? Isso há muito tempo vem mudando, e a tônica dessa conferência no Uruguai era exatamente o contrário, era a preocupação das pessoas, porque hoje a gente já sabe que não só a tecnologia não necessariamente melhora, como em vários aspectos ela piora a qualidade da educação, e a gente tem aí o exemplo sueco que está tirando toda a tecnologia, devolvendo o livro de papel para todo mundo, mandando os celulares ficarem fora da escola, para voltar a ter qualidade no aprendizado, no desenvolvimento. Então, esses dois aspectos dizem para a gente que a gente tem um problema, né? Porque não necessariamente conectar todas as escolas é uma solução para nenhum problema. Não necessariamente você precisaria de uma qualidade de conexão tão alta para resolver os problemas que efetivamente são possíveis de resolver com a chegada da tecnologia, mas principalmente de tudo. Você está entregando. Isso me lembra muito quando a gente teve a instalação também ai meu Deus, da catraca eletrônica no sistema de ônibus aqui, onde quem fez a licitação aqui em Florianópolis, onde quem fez a licitação foram as empresas de ônibus e a prefeitura não tinha como auditar o que acontecia nas catracas. E é mais ou menos isso, você está dando uma informação estratégica para um ente privado que tem interesses estratégicos em todas as áreas do país e que você não vai ter nenhum controle, porque é impossível ter do que vai ser feito com o tráfego de dados que vai acontecer de todos os municípios, de todas as escolas. Então, é a chamada mineração de dados, né? Exatamente. Mineração de dados hoje é uma das coisas mais estratégicas que tem. Para explicar para as pessoas que não entendem muito como é que funciona. Hoje em dia, o comércio internacional, o direcionamento de propaganda, a capacidade que você tem quando você liga em satélite. Por exemplo, alguém já pensou como é que o Waze sabe qual é o caminho que está mais engarrafado? Por exemplo, por que esses aplicativos sabem qual é o caminho que está mais engarrafado? Porque eles têm uma parte do algoritmo que levanta quantos celulares estão conectados naquele lugar e fala, bom, se tem no meio da rua, né, 200 celulares conectados aqui, significa que tem mais carro do que cabe. E aí é melhor mandar por outro caminho que só tem 10. Esse tipo de informação, só que você pode levantar sobre várias coisas, sobre a temperatura do lugar, sobre a biodiversidade, sobre 1000 coisas que as pessoas, sobre qual é o assunto que as pessoas estão conversando. E aí no Big Data existe processamento dessa informação, é por isso que a Cambridge Analytica consegue fazer propaganda direcionada. Por exemplo, conseguiu direcionar a propaganda para o Trump, que para a senhorinha ele mandava um tipo de propaganda falando que ele defendia a família, e para o grupo de macho de beisebol ele mandava outro tipo de propaganda dizendo que ele era o cara que prende e arrebenta de, o perdão da expressão, pau grande. Então, eles conseguem fazer isso porque você minera uma quantidade brutal e processa esses dados e consegue responder. E aí você vai entregar dados sensíveis. Já está tudo entregue, né? Para o Google, para um monte de entes privados, e a gente já está tendo uma série de problemas. Aí você vai pegar mais um ente privado e vai fazer ele ter o monopólio sobre isso, da informação que vai circular em todas as escolas, sendo que, e aí para terminar, porque eu sei que eu falo demais, as escolas hoje são um ente sensível da nossa sociedade. A gente tem ataques acontecendo às escolas, a gente tem os nazistas fazendo o enfrentamento à escola como lugar de poder das mulheres, como lugar de conhecimento científico, um alvo, e aí você vai dar controle para um dos homens mais ricos do Brasil, que tem interesse político, que já usou o interesse político dele várias vezes para manipular a democracia brasileira, e você vai entregar uma quantidade monstra de dados. É mais ou menos como as empresas de transporte terem todo o controle sobre os dados do que acontece no sistema de catraca eletrônica.
A prefeitura não... Só que num nível, assim, elevado à enésima potência. Então, esse processo é todo... um corte dessa fala da Helenira, muito importante, hein, gente? Rebeca e Ana, excelente fala da Helenira, e com uma pergunta, Helenira. Então, não é por acaso que a Mega Edu aqui fechou parceria para aconselhar, né? Porque está sendo vendido, olha, é para aconselhar o governo. Então, não é por acaso que a Mega Edu é apoiada pelo Lehman, pelo eBay, que tem interesse em vendas na internet. Já pensou eles minerando os dados das crianças, do que elas querem comprar ou não, se for possível, e do Nubank, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que, como você melhor do que qualquer um sabe, Helenira, o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem um projeto para a educação, que é um projeto de demolição da educação pública. Então, Azenha, aí tem também um elemento a mais, que é uma camada que as pessoas pouco falam, é que o Lehman é um dos maiores interessados. Eu tenho dito já faz um tempo que uma das estratégias que a burguesia está usando, e a burguesia internacionalmente, mas no Brasil isso é muito importante no setor de educação, que a burguesia está usando para recuperar suas taxas de lucro depois da crise estrutural que está rolando aí, por superconcentração de renda e por superprodução, uma das estratégias é mercadorizar o que antes para a burguesia era colocado na conta do custo da formação da força de trabalho. Educação, saúde, lixo, assistência, encarceramento, essas coisas, na maior parte do tempo, ela foi tratada estruturalmente, porque já tinha muita gente vendendo educação, mas era uma coisa residual, né? Não era estrutural. E há um tempo eles estão fazendo uma modificação para estruturalmente essas coisas. Olha o que eu estou falando: educação, saúde, lixo, assistência social, saneamento. Eles estão transformando essas coisas estruturalmente para elas virarem negócios capazes de gerar altas taxas de acumulação de capital. Educação antes não gerava acumulação de capital. Faz de uns 20, 25 anos para cá que o sistema educacional brasileiro vem sendo modificado para permitir isso. E aí não é à toa que das 10 maiores empresas que negociam ações na bolsa do setor educacional do Brasil, 3 são brasileiras. E, inclusive, a maior de todas elas, que eu sempre esqueço o nome, que era a Croton, e agora mudou um nome com C, Koga, eu sempre esqueço qual é o nome. O que acontece? Esse setor, ele olhou e fez assim: por que a gente só dá trabalho e paga imposto e forma? Porque tinha uma lógica, que era uma lógica de uma formação da força de trabalho, que era só preocupada em que ela fosse submissa para se permitir explorar. E isso desenha, né, como aparelho ideológico de Estado, isso desenha um tipo de educação. Só que quando eles resolveram extrair altas taxas de lucro, isso desenha um outro tipo de venda de ensino, que precisa ser em massa, que precisa ser todo estandarizado, que precisa ser muito empobrecido e que precisa ser, na verdade, uma venda de diplomas, né, com pouco aprendizado representado por esses diplomas. E eles fazem isso em larga escala. E eles querem comprar a possibilidade de vender isso para o governo no atacado. E a reforma do ensino médio, o ensino à distância no ensino, a desregulamentação do ensino à distância no ensino superior, vários mecanismos, por exemplo, na reforma do ensino médio, de você poder permitir que os alunos aproveitem carga horária do que eles chamam de cursos livres, para poder integralizar a carga horária, o próprio aumento da carga horária, que é uma coisa que a gente sempre defendeu, o ensino integral, mas feito da forma que eles estão fazendo, permitindo isso, que daí você vai ali e compra um curso. Se você botar no Google cursos online EAD, você vai ver que tem propagandas que são assim, ó, compre 3 cursos por R$115. Aí você vai procurar, não diz nem sobre o que é o curso na propaganda, porque não importa. Como é só para integralizar a carga horária para as coisas mais aleatórias, não faz diferença sobre o que é, se é sobre meio ambiente ou se é sobre... Entende? Então, isso está acontecendo estruturalmente no Brasil. O Brasil é dianteira desse processo. O governo Fernando Henrique teve uma interferência muito importante sobre isso, e o governo Lula também, no mecanismo disso acontecer.
Por que eu estou falando disso tudo? Porque você pegar as consultorias dos caras que têm mais interesse comercial para influenciar o Ministério da Educação em tomar decisões políticas, essas decisões serão tomadas a partir dos interesses dessas grandes empresas e não a partir dos interesses do desenvolvimento do país e dos jovens e adolescentes do Brasil. E a reforma do ensino médio, que foi feita pelo Mendoncinha, é o exemplo lapidar do que acontece quando essas empresas interferem no processo de decisão. E vira uma bagunça. Eles desestruturaram o ensino médio no Brasil, que nunca foi ótimo, mas conseguiu piorar a olhos vistos, a olhos nus, a ponto de que Folha de São Paulo, que tem relação com esses grupos, Estadão, não conseguiram segurar os seus jornalistas de fazer reportagens sobre o ridículo lá das aulas de bolo de pote, de brigadeiro e de como ser um milionário e essas coisas patéticas que estão ocupando o tempo dos nossos jovens nas escolas a partir do interesse desses grandes conglomerados. E aí, o que aconteceu no estado de São Paulo, né, é o que está acontecendo e segue acontecendo, está acontecendo no MEC desde que faz muito tempo, tá? Inclusive desde o governo Dilma anterior, desde o Haddad ministro, mas era em escala muito menor. E agora, com o Temer, isso foi para o nível hard. O Paulo Guedes, né? A gente precisa lembrar que a irmã dele era presidente ou vice-presidente da Associação de Empresas que Vendem Ensino Superior de Má Qualidade, e agora continua, né? Não foi, é um tumor que não foi retirado de lá.